A graça e a paz do Senhor a todos. O Bíblia, Livros e Café hoje apresenta o vídeo O que não te contaram sobre a infalibilidade papal. Então, o dogma da infalibilidade papal foi estabelecido no Concílio Vaticano I, mais especificamente na seção 4, capítulo 4, do documento do concílio. E o que geralmente nos contam é que para que um dogma seja infalível, né, e para que o Papa fale infalivelmente, devem ser obedecidos 4 requisitos, que são chamadas as 4 condições vaticanas. Então o Papa não pode falar tudo que ele vai falar ser infalível, né? Porque nós sabemos que já tiveram muitos papas hereges, papas pecadores, né? Papa que tinha várias mulheres, filhos, papa que ordenou mulher, até que ordenaram cavalos, ordenações inválidas, mas tiveram vários absurdos, papas que foram adeptos ou simpatizantes do arianismo, papa que aderiu à heresia monotelista, etc, etc, etc. Então, nesses casos, o papa não pode falar infalivelmente, né? Porque não pode declarar um dogma como infalível, né? Então, as 4 condições vaticanas são as seguintes. As condições para o exercício do carisma da infalibilidade, de acordo com o dogma estabelecido pelo Concílio Vaticano I em 1870, são 4. Primeiro, que o soberano pontífice se pronuncie como sucessor de Pedro, usando os poderes das chaves concedidas ao apóstolo Pedro, né, pelo próprio Cristo. Segundo, que se pronuncie sobre fé e moral, ou costumes, né? Terceiro, que queira ensinar a igreja inteira. Quarto, que definam a questão declarando que é certo, proibindo com anátema que se ensine a tese oposta. Vamos ler aqui o documento do próprio concílio aqui. Diz o seguinte, seção 4, capítulo 4. Portanto, nós aderindo fielmente à tradição aceita desde os primórdios da fé cristã, para a glória de Deus, nosso Salvador, e para a exaltação da religião católica, e para a salvação dos povos cristãos, com a aprovação do Sagrado Concílio, ensinamos e definimos ser um dogma revelado por Deus que o Romano Pontífice, falando ex cátedra, isto é, quando exercendo o cargo de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, define que uma doutrina sobre fé ou costumes, né, ou moral, deve ser professada por divina assistência que lhe está prometida, participa da infalibilidade da qual o Divino Redentor quis que sua igreja estivesse dotada ao definir a doutrina sobre fé e sobre costumes, e por conseguinte que tais definições do Romano Pontífice são irreformáveis. Depois de estabelecido um dogma, este é irreformável por si mesma e não pelo ensinamento da igreja. Se alguém, pois, se atrever, o que Deus não permita, a contradizer nossa definição, seja anátema. Então aí foi estabelecido o dogma da infalibilidade papal. Então existem algumas condições. Só que aí surgem diversas perguntas, né? Me bombardearam com diversas perguntas acerca deste dogma. Sim, mas se o Papa inventa uma coisa da sua própria cabeça ali e quer definir como dogma, né? Sei lá, Jesus não é Deus, como tiveram papas simpatizantes do arianismo. Então o Papa diz lá, não, eu estou falando infalivelmente que Jesus não é Deus e quem disser o contrário seja anátema. Estou falando para a igreja toda, usando o poder das chaves, ex cátedra, etc, etc. Obedecendo às 4 condições vaticanas. Ou o Papa monotelista, o nome eu esqueci,
disser, não, Jesus tem apenas uma vontade, né? Não possui duas vontades, né? Quem disser que Jesus possui mais de uma vontade, seja anátema. Então, ele está definindo como dogma uma heresia. Um catequista que eu conheci disse o seguinte, não, o Espírito Santo, se o Papa quiser fazer uma aberração, ou criar uma nova doutrina da sua própria cabeça, ou seja, o contrário à fé, o Espírito Santo não vai deixar. Mesmo que ele queira obedecer às 4 condições vaticanas, tá lá para ele assinar o documento, lá no último momento o Espírito Santo ou toca o coração dele, ou faz alguma coisa, uma coisa mirabolante, e ele não assina o documento. Estabelecendo um dogma herético. Eu fiquei imaginando como eu gosto sempre de seguir o exercício do Aristóteles, né, do livro da Poética, sempre tentar imaginar as cenas na minha cabeça, né, imaginativamente, revivenciar as cenas, e eu comecei a imaginar o Papa querendo, um suposto Papa querendo decretar um dogma infalivelmente, né, que escata, etc, obedecendo às 4 condições vaticanas, e o Espírito Santo lá segura na mão dele. Aí o Espírito Santo vai lá, e o cara quer escrever, anotar lá, isso é o dogma infalível, o Espírito Santo, aí fica a briga. A carne contra o espírito lá, o boca entorta do cara, o cara dá um piripaque e morre, sei lá, acontece alguma coisa. Cara, é tanto absurdo que tem na cabeça desse pessoal, cara, que quer defender a fé de qualquer jeito, né? Cara, é tão simples dizer não sei a resposta, né? Do que ficar inventando essas maluquices, cara. Poxa, se eu não sei responder, é o que a gente chama de argumentum ad hoc, né? Que é uma cola, um durex, que você tá numa discussão ali, vem alguém faz uma pergunta maluca dessas daí, você não sabe responder. Você não, eu coloco um durex, boto um cuspezinho aqui para poder colar. Mas essa resposta aqui é provisória. Eu não sei, vou pesquisar para eu saber a fundo o que realmente é. Mas é a resposta que eu tenho no momento, que os meus conhecimentos não são suficientes. Mas em vez de você ficar inventando essa maluquice de que fica lá a briga do Papa contra o Espírito Santo lá, entorta a mão, entorta a boca, sei lá, cara. É só ler o parágrafo anterior. Leia o documento do concílio, cara. O parágrafo anterior explica. Tem as 4 condições vaticanas, mas elas só são válidas com o seguinte pré-requisito: o Papa não pode, mesmo obedecendo às 4 condições vaticanas, para um dogma infalível, ele ir contra o que a Igreja sempre ensinou, e contra os evangelhos, e contra a tradição dos apóstolos, e contra o depósito da fé. É só ler o parágrafo anterior, poxa! Diz assim o seguinte, parágrafo anterior. Pois em verdade, olha o pré-requisito. Além das 4 condições vaticanas, tem um pré-requisito para um Papa falar infalivelmente. Pois em verdade, aos sucessores de São Pedro, não foi prometido o Espírito Santo. Ao Papa, aos sucessores de São Pedro, não foi prometido o Espírito Santo para que propaguem uma nova doutrina. Não foi prometido o Espírito Santo para que propaguem uma nova doutrina. Disse o apóstolo Paulo aos Gálatas: se nós, ou mesmo um anjo, vos pregue outro evangelho que seja anátema. Apóstolo Paulo, ou um anjo, ou qualquer papa, pregar outra coisa contrária aos evangelhos e à tradição apostólica, ao depósito da fé, seja anátema. Pois em verdade, repetindo, aos sucessores de São Pedro, o Papa, não foi prometido o Espírito Santo para que propaguem uma nova doutrina segundo as suas próprias revelações. Mesmo obedecendo às 4 condições vaticanas, um Papa não pode pregar uma nova doutrina segundo suas próprias revelações, coisa da sua própria cabeça. É o que está dito o documento do Concílio Vaticano I. Mas, para que com a sua assistência
guardem santamente e fielmente expunham a revelação transmitida pelos apóstolos, isto é, o depósito da fé. O Espírito Santo só garante a infalibilidade se o Papa guarde santamente e fielmente expunha a revelação transmitida pelos apóstolos, isto é, o depósito da fé. Então a coisa mais simples de resolver, o cara fica inventando moda, cara, dizendo que o Espírito Santo vai paralisar o cara, ou que vai ter uma briga maluca ali, o Espírito Santo brigando com o cara. Não. É só ler o documento, um parágrafo anterior tá a explicação. Então, mesmo repetindo, para que ninguém mais esqueça, a infalibilidade papal requer as 4 condições vaticanas e que o Papa pregue uma doutrina apostólica, a doutrina de sempre, transmitida de geração em geração pelos apóstolos. Não pode pregar nova doutrina e nem doutrina que seja de sua própria cabeça. Então é isso aí, pessoal. Fica aí a explicação, porque essa foi martelado com muitas dúvidas sobre isso, cara. E muitas explicações absurdas. Eu acho que muita gente deve saber disso aqui, né? Isso aqui é simples. Muita gente deve saber. Mas tem muita gente com dúvida e tem muita gente assim, dito formador de opinião, da tradição, etc, etc, falando asneira, cara. Então a gente é ser humano, a gente se irrita. É isso aí, pessoal. Boa Páscoa pra vocês e até a próxima.